para quem ainda não me conhece, nunca me ouviu, né, falar, nunca soube qual é o meu tratamento. Meu nome é Tati Menezes, eu sou terapeuta e mentora em emagrecimento. Eu emagreci 60 quilos, né, isso já faz 10 anos, e eu estou transmitindo e ensinando para as pessoas tudo que eu fiz, tudo que eu aprendi ao longo desses anos. Eu emagreci em 5 anos e já fazem mais 5 anos que eu estou magra, tá? Eu fiz um método que eu mesma criei, o método chama-se Emagreça Sem Sofrimento, e eu fiz esse curso e estou disponibilizando para as pessoas estarem emagrecendo assim como eu, tá bom? Eu tenho meu YouTube, que se vocês puderem estar se inscrevendo lá, chama Tati Menezes, e logo eu estarei fazendo lives ao vivo lá também, tá bom? O que eu vim falar para vocês hoje é sobre metabolismo, e mais ainda sobre o metabolismo lento, né? Como eu venho para ajudar vocês a emagrecer, eu venho também para falar sobre o metabolismo. Quem tem metabolismo lento, infelizmente, ele prejudica a pessoa estar emagrecendo, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai deixar a pessoa com um organismo mais lento e queimando menos calorias ao longo do tempo. E a gente, quando tem o metabolismo lento, preguiçoso, né? Então a gente acaba aqui demorando mais, tendo dificuldades para emagrecer, tá? E isso que eu vim aqui para estar ajudando vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre o metabolismo e depois eu vou passar 10, tá? São 10 dicas para vocês estarem acelerando o metabolismo de vocês. São dicas, formas, algumas coisas que vão ajudar na vida, que ajuda a acelerar o metabolismo e aí, consequentemente, vai ajudar você a estar emagrecendo, tá bom? O metabolismo, o que acontece? Ele trabalha com as químicas do nosso corpo. Então, o que ele faz? Ele vai separar as substâncias, certo? Que vai trazendo energia a mais pra gente. Então ele usa as energias boas e joga fora tudo aquilo que não presta do nosso corpo. E aí, se ele é lento, quando ele demora a processar aquilo ali, aquelas substâncias, essas substâncias vão se transformar em calorias, e essas calorias em gorduras. Automaticamente a gente vai engordar, tá? É isso que causa o nosso metabolismo sendo lento. Muitas pessoas que têm esse problema da obesidade têm o metabolismo lento. Não são todas, tá? Não é sempre assim. Esse caso de metabolismo lento vem geralmente da genética, né? Só que também não adianta você falar assim, então já é da minha genética, como é o meu caso, vem da genética e eu então não posso emagrecer, porque eu tenho metabolismo lento, já é genético, então não vou emagrecer. Isso não existe, tá? A minha vida inteira passei gorda, né? Fui obesa, mórbida, e hoje consegui emagrecer até mesmo depois dos 30 anos. Então, isso não existe. Sempre tem aquela coisa que, você sempre é gordinha, você sempre foi gordinha, sempre vai ser. Isso também não existe, tá bom? Tira esse paradigma da sua cabeça, porque isso também não existe, tá? Tem algumas coisas que a gente tem que tirar, porque foram vindo de pai para filho e foi falado que não existe, certo? Eu estou aqui, sou prova disso, que tudo pode ser mudado, tá bom? Então, isso é como funciona o metabolismo. A gente tem que fazer ele acelerar para queimar mais caloria e você emagrecer mais rápido, tá certo? Então, vamos lá. Quais são, assim, como que a gente vê quando o metabolismo da gente é lento? Tem algumas formas, tá? Geralmente as pessoas chamam de taxa metabólica, né? Para ficar mais simples, e até mesmo se você for procurar algum auxílio médico. Então você precisa ver se o seu metabolismo é lento ou não.
Mas você se conhecendo também, você consegue estar emagrecendo, estar vendo se você tem esse metabolismo lento ou não. Tá? Então, se você se autoconhecer, ver, analisar, será que eu estou fazendo isso, está dando certo, se não está, eu me conheço muito bem, nesses anos todos eu fui aprendendo e conhecendo o meu corpo e vendo o que eu tinha dificuldade, quais eram as dificuldades para estar perdendo calorias, tá bom? Então, se vocês se conhecerem também, você vai conseguir isso, tá bom? Então vamos lá, a taxa metabólica é assim, tem o efeito térmico dos alimentos, que quando você gasta caloria comendo ou bebendo alguma coisa, sempre a gente queima calorias até comendo e bebendo. Então tem que ver isso, se eu comer isso, se eu comer aquilo, quanto eu vou gastar mais de caloria, qual a diferença dos alimentos para mim. Então, tem que ver sobre esse efeito. A outra coisa, gente, essa taxa metabólica funciona da seguinte maneira. Como eles fizeram isso para saber quando uma pessoa gasta mais caloria, quanto a outra não gasta. Funciona assim, eles vão fazer um teste, fizeram um teste do mesmo jeito que para uma pessoa de 40 anos, para outra também. Uma come isso e come aquilo. Quem que está gastando mais? Entende? Então não adianta você falar assim, uma pessoa de 20 anos faz a mesma coisa que da de 60 e ela não gasta o tanto de caloria que o outro gasta. Por quê? Porque quanto mais passa os anos, mais lento o seu metabolismo é. Então são diferentes. Por exemplo, uma pessoa que tem massa magra e uma pessoa que tem mais gordura. É claro que aquela pessoa que tem mais gordura, o metabolismo também vai ser mais lento. Quanto mais gordura você tiver no seu corpo, mais lento vai ser o seu metabolismo, tá bom? Então vamos lá. Aí a gente tem aqui o efeito térmico dos exercícios. Quanto você gasta para fazer exercício físico? Tem gente que gasta muito mais calorias do que outras pessoas fazendo o mesmo tipo de exercício. Tá? Então tem que ver isso também. Quanto você está gastando naquele... Vou dar outro exemplo. Você fala assim, eu vou fazer o crossfit, só que o crossfit durante tantas horas, 1 hora, por exemplo, você gasta tantas calorias. Mas você não está gastando isso. Então, sinal, você está gastando menos. Então, sinal que você também tem um metabolismo lento. Então, essas são algumas coisas, alguns fatores que você pode estar observando. Tá? Aí a gente tem aqui também a taxa metabólica basal. Muita gente fala sobre isso, que é quando a gente está dormindo. Quando a gente dorme, também a gente gasta calorias. E por isso que a gente tem que ter um sono bom. Vou falar sobre isso também um pouquinho mais lá na frente. Então, sobre o basal, né? Sobre a taxa basal. Quando a gente dorme, a gente também gasta muita caloria dormindo. Então precisa ter um sono bom para poder também gastar mais calorias, tá? Depois eu vou ter aqui a taxa metabólica do repouso. Quando você está assistindo televisão, ou quando você está em repouso, descansando por algum motivo, sem estar dormindo, você também gasta calorias. Muitas pessoas gastam mais do que outras, então também tem que ver esse fator. Quanto você está gastando só do fato de estar assistindo televisão, certo? E o outro fator chama-se termogênese da atividade não assistida. O que é isso? É uma palavra bem diferente, mas o que é isso? Quando você gasta energia fazendo coisas normal, corriqueiras, como por exemplo lavar uma louça, tomar um banho, andar para um lado para o outro. Então você gasta também calorias dessa maneira, certo? E aí umas pessoas gastam mais, outras menos. Eu já vi isso várias vezes na minha vida. Fazer esse trabalho de casa, por exemplo, nunca gasto caloria nenhuma. Tem gente que gasta um monte, eu não gasto nada. Faço, morro lá de fazer, mas não gasto caloria nenhuma. Então esse é um grande problema. Eu tenho um grande problema do metabolismo ser lento, além de ter um intestino preguiçoso. Então são 2 fatores grandes aí que eu tive na minha vida para poder emagrecer, me dificultou bastante,
no meu processo de emagrecimento, mas eu consegui. Muito foco, determinação, disciplina, né? Mas eu consegui emagrecer 60 quilos. Dizer que foi, nossa, né, da noite para o dia, não é. Tem que ter sequência, tem que ter uma constância para que isso aconteça, tá bom? Então vamos lá. O que eu vou passar aqui para vocês são 10, tá? Se vocês tiverem algumas perguntas, podem estar colocando aí que eu vou responder, tá bom? Eu vou estar passando para vocês 10 dicas, 10 formas para que vocês acelerem esse metabolismo. E aí, consequentemente, acelerando esse metabolismo, vocês vão estar emagrecendo também. Vai ficar mais fácil de emagrecer. Uma dica que eu vou dar, a primeira já é que eu preciso fazer essas 10 coisas para poder acelerar meu metabolismo? Não precisa fazer as 10 coisas. Mas é preciso fazer algumas delas. Eu não vou fazer só uma e já quero resultado. Ou eu vou fazer uma vez só e também já vou querer resultado. Não. Porque se você tem um metabolismo lento, automaticamente você vai fazer aquilo ali. Daqui uma semana, assim, 15 dias, ele vai falar, nossa, você mudou alguma coisa aqui. Nossa, você está fazendo alguma coisa, nem percebi. Então esse é o metabolismo lento. Ele demora muito para entender que você mudou o seu hábito alimentar, que você mudou sua rotina, que você está fazendo alguma coisa para melhorar. Ele demora sim. Então você precisa continuar, dar sequência para que isso dê resultado, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho aqui de dica para vocês, escrevi algumas delas, e a primeira é o chocolate amargo. As pessoas ficam assim, nossa, chocolate, que estranho, né? Mas o chocolate amargo te ajuda sim, né, a melhorar aí o metabolismo, acelerar. Eu gosto muito, tem gente que já não gosta de chocolate amargo, eu gosto bastante, tive essa sorte, né? E então o que acontece? Quando você come o chocolate amargo, primeira coisa, ele tem menos açúcar. Então isso já ajuda bastante, porque tudo que entra de açúcar no seu corpo vai transformando em gordura. Então é complicado. Se ficar ali, se tem um metabolismo lento e ele não consumiu aquela caloria, vira gordura. Então ele tem o açúcar baixo, né? É menos quantidade de açúcar em cada tablete. A segunda coisa, ele tem duas substâncias muito importantes, que é a cafeína e a catequina, que ajuda a acelerar o metabolismo, tá? Ele ajuda a queimar as calorias. Então, com isso, faz você estar emagrecendo. É claro, gente, que eu não estou falando para vocês aqui estarem comendo a barra inteira do chocolate, tá certo? Estou falando que quando tiver com vontade de comer um doce, quando vocês quiserem comer um chocolate de preferência ao chocolate amargo, porque aí, além dele ter menos açúcar, ele ainda vai acelerar o seu metabolismo. Então vai ajudar bastante, tá? A segunda dica e a segunda forma que vocês podem estar fazendo para acelerar o metabolismo é tomar café de manhã. Você fala assim, nossa, mas café de manhã todo mundo toma. Nem sempre. Às vezes, não falando aí, tá, do jejum intermitente. Aí é outro caso. Então, estamos falando da rotina normal. Então, quando você pula, por exemplo, o café da manhã, você vai fazer o seu organismo, o seu metabolismo, trabalhar mais tarde. Porque o nosso metabolismo começa a trabalhar a partir do momento que você comeu. Para ele poder estar aí absorvendo as substâncias, trocando, jogando o que não presta e absorvendo as coisas boas, né? Então ele só vai começar a trabalhar a partir do momento que você começa a comer. E isso quanto mais cedo você fizer o seu café da manhã, melhor para você. Ele vai acordar e vai falar, opa, já estou preparado, vou começar a trabalhar. E aí você pulando o café da manhã, ele vai trabalhar mais tarde. Tá bom? Então esse é um fator bem importante, as pessoas não têm essa consciência, acaba pulando refeições, mas não é bom, tá? Vamos lá, a terceira dica que eu tenho para vocês fazer mais refeições ao longo do dia, que eu acabei de falar, que seria não pular refeições.
Então, o que acontece? Como o nosso metabolismo trabalha quando você come, se você pula as refeições, ele vai ficar lento. Ele não tem... se você toma um café da manhã, aí você não almoça e vai só jantar, o que vai acontecer? Você vai levar um tempão, quando ele começa a trabalhar de manhã, aí ele chega quase na hora do almoço, ele já parou de trabalhar, vai trabalhar só na hora que você vai comer de novo. Então aí o metabolismo fica mais lento. Quando eu falo para as pessoas, até no meu curso, eu falo bastante não pular as refeições, por alguns motivos. Então tem aí o primeiro, que é o metabolismo, que é para acelerar o metabolismo. O segundo, porque quando você pula a refeição, quando chega a hora da próxima refeição que você for fazer, você está morrendo de fome, você quer comer qualquer coisa que venha pela frente, você quer comer rápido e falar, peraí que eu preciso comer, eu estou desesperada, eu preciso comer. Então esses fatores atrapalham muito. O primeiro, porque você come rápido e come muito, porque quando a gente come rápido nem chega lá no cérebro para avisar que você comeu. A segunda coisa é porque você come qualquer coisa, então se tiver um pão, deixa aqui que eu vou comer isso aqui, eu não vou preparar uma comida boa para mim estar comendo, né? Então, e aí tem um problema também do metabolismo que não vai estar acelerado. Então você precisa comer várias vezes ao dia. É obrigatório? Não, não é obrigatório. Você precisa só estar comendo algumas coisas. E quando eu falo comer, gente, pelo amor de Deus, não é ir lá, então eu vou comer, vou almoçar todas as vezes, eu vou comer bastante. Não é isso. É que entre as refeições você pode estar comendo uma maçã, comendo uma fruta, beliscando alguma coisa que seja bom para o seu organismo. Então é isso que você tem que entender, que é comer várias vezes. Nossa, mas eu tenho que ficar comendo várias vezes. Não é isso. Você vai trabalhar, na hora que você volta, você está morrendo de fome. Não, leva lá eu não sei o que você gosta, não precisa ser, vou dar um exemplo, uma barrinha de cereal, alguma coisa, mas não é o que, mas tem que ser o que você gosta. Leva uma maçã, leva uma banana, alguma coisa só para poder entrar ali no seu organismo e você não ficar desesperada quando chegar do serviço e morrendo de fome. Você entendeu? Quando eu falo barrinha de cereal, também as pessoas falam, nossa, agora eu vou comer essa coisa diet light. Não é isso. Para quem já passou pelo meu curso, já fez meu curso, sabe que eu também não gosto desse tipo de coisa, desse tipo de alimentação. Algumas coisas são boas, outras são ruins. Então tem que prestar atenção no que é bom para você e o que você gosta. Não adianta eu falar para você, então você come a maçã de uma refeição, mas eu não gosto de maçã, vou comer maçã? Não, por isso que o meu curso é emagreça sem sofrimento. Eu não gosto de estar sofrendo, entendeu? Eu gosto de me alimentar bem, simples assim. Então vocês têm que prestar atenção muito nisso também, tá? Então vamos lá, outra dica que eu vou dar para vocês é consumir proteínas magras. O que é proteínas magras? Pode ser um frango, um peixe. Por quê? Essas proteínas magras, o organismo demora para digerir. Então ele vai ficar ali digerindo, o seu metabolismo vai ficar digerindo, e isso vai fazer com que você perca mais calorias. Quanto mais o seu metabolismo trabalha, mais calorias você perde sem fazer nada até. Como eu já tinha falado no começo da live, sobre você estar assistindo televisão e você está perdendo caloria. Por quê? Porque o seu metabolismo está emagrecendo sem você precisar fazer nada. É por isso que precisa comer alguns alimentos que você possa estar fazendo o seu metabolismo trabalhar para você, certo? Então, essas duas coisas que eu dei algum exemplo, tá? De proteínas magras. E então ele faz com que o seu metabolismo trabalhe mais. Então ele trabalhando mais, automaticamente você acaba emagrecendo mais. Perdendo caloria, perde os quilos também. Tá certo? Se tiverem alguma dúvida, eu tô falando, mas tiverem alguma, vocês me colocam aí que eu passo depois no final e dou uma olhada e respondo, tá bom? Outra coisa, se tiverem dúvidas sobre o que eu tô falando e quiserem colocar lá no meu Instagram também, eu posso estar respondendo, tá bom? Então vamos lá.
A outra dica que eu tenho para vocês, olha, não foi de propósito, tá? Não foi de propósito, mas é a água. Dica da água. No meu curso também eu tenho até um módulo lá que fala de muito sobre a água. Todo mundo sabe que a água é bom para tudo, mas para o emagrecimento, gente, é muito importante, muito mesmo. E aí, para ajudar o metabolismo, também. Por quê? Porque o metabolismo, ele faz com que mude aí e troque e separe as substâncias boas e ruins do nosso corpo. E o que a gente faz com a água? A gente toma ela e libera pela urina as coisas ruins, solta na urina, certo? E para fazer esse processo da urina, o metabolismo também precisa trabalhar. E quando a gente trabalha, quando o metabolismo trabalha, se usa as calorias. E aí vai queimando as calorias e você vai emagrecendo também. Então, o fator da água para o metabolismo também é muito importante. Fora o fator do emagrecimento, para acelerar o metabolismo também é muito importante, tá bom? Outra dica que eu vou dar seria as atividades físicas. Todo mundo sabe também que o exercício é muito importante. Para acelerar o metabolismo, teria que ser exercícios assim, de explosão, sabe? Exercícios de corrida, um crossfit, até a musculação, que pega bastante peso, mas que faça você ter aquela explosão, uma caloria, uma coisa mais forte. Por quê? Porque dá um up no metabolismo. E quando você dá esse up, ele gasta mais. Então eu aconselho você fazer um exercício físico que você goste, procure sempre fazer alguma coisa que você goste. Eu fiz uma coisa, não deu certo, vou fazer outra, até você achar alguma coisa realmente que é aquilo que você gosta. Por quê? Porque tem que ter constância. Não adianta ir para academia ou fazer alguma coisa que não gosta por um mês só e parar. Não vai dar resultado. Tem que ter constância. Tem que estar indo sempre para você poder ver o resultado. Então, o que eu aconselho você fazer? Alguma coisa que goste e pelo menos de 2 a 3 vezes por semana. Isso já vai ajudar bastante o seu metabolismo a acelerar, certo? Tem gente que gosta de ir na academia todos os dias, mas o que eu aconselho é pelo menos de 2 a 3 vezes por semana. Isso é o suficiente para acelerar o metabolismo, tá? A outra dica é o consumir alimentos termogênicos e ricos em fibras. Por que os alimentos termogênicos? Porque eles vão fazer, o próprio nome já diz, eu vou dar até algumas dicas aqui, que é o gengibre, todo mundo sabe, eu não gostava de gengibre. Agora que eu peguei colocando algumas coisinhas assim, mas até hoje eu ficava meio assim com o gengibre. E agora que eu tô tomando um pouquinho de alguma coisa com gengibre, e meu marido tá fazendo uns sucos e tal, então eu tô tomando o gengibre, tá? Mas eu também não gostava do gengibre não, mas agora eu até que tô tomando, tá? Mas tem lá o gengibre, mas tem outras coisas, é isso que eu falei pra vocês. Tem que estudar e ver o que vocês gostam. Cada um gosta de uma coisa. Eu dou exemplos para que todo mundo veja o que realmente gosta e o que encaixa na sua vida. É isso que precisa ser feito, para poder ter um resultado legal quando a gente estiver emagrecendo, certo? Porque não é uma coisa que é bom para um, é bom para outro. Cada um é diferente um do outro. Cada ser humano é diferente, tá bom? Então vamos lá. Tem gengibre, tem canela, tem o chá verde, que muita gente gosta, até coloca o gengibre, né? E tem a pimenta também, que é muito bom para tá emagrecendo. Por quê? Porque acelera o metabolismo. O que acontece? Ele esquenta o nosso corpo. Todos esses alimentos que são termogênicos, né? Como, por exemplo, o café.
né? Então, ele vai fazer com que o seu corpo aumente a temperatura. E isso faz com que o metabolismo fique acelerado, queimando caloria. E aí você queima caloria parado, queima caloria fazendo exercício, e isso faz com que você emagreça mais facilmente. Tá? E o outro, os ricos em fibras, fica do mesmo jeito que os alimentos em proteínas brancas, né? Que eles são mais difíceis de ser digeridos. Então o que acontece? Quando ele demora mais para digerir no organismo, então o metabolismo acaba aqui acelerando mais, né? E aí você consegue ter essa queima maior de calorias, tá bom? E a outra coisa, a outra dica é comer a batata doce. Eu adoro. Não sei se vocês gostam, mas muita gente gosta. Então a batata doce é muito importante para estar aumentando o metabolismo. E ela porque por vários fatores, ela tem baixo índice glicêmico, que é muito bom. Então quer dizer, ela tem a baixa índice, né? Tem menos açúcar. Isso é até bom para as pessoas que são diabéticos, né? Então muitas pessoas gostam de comer. E por ele ter essa baixa índice glicêmico, fica mais fácil, né? E ele estimula uma produção de hormônio que chama, até que eu vou falar para vocês, a adiponectina. É um nome bem complicado, vou falar de novo. Adiponectina, que ele ajuda a controlar o nível de açúcar no sangue. Então, o que acontece? Quando você tem menos açúcar no sangue, você tem menos caloria. E aí o metabolismo fica mais fácil ali para ele estar funcionando. Ele aumenta e acelera o seu metabolismo. Então, quanto menos açúcar no sangue, mais calorias você gasta e mais rápido você emagrece. Então, ele te ajuda bastante. Então, quanto mais você acrescentar aí a batata doce na sua vida, né, na sua vida diária, é melhor. Tá? Não falo na sua dieta, porque não vai adiantar você fazer a dieta. Você tem que acrescentar ela, gostando dela. Se você odeia, nem adianta você comer. Procura comer o que você vai fazer para sempre. Procura o que vai fazer você feliz. Então, se não é a batata doce, não coloque ela na sua vida. Coloque outro alimento que vá te fazer feliz, tá bom? Então, sobre a batata doce, ela ajuda muito também para acelerar o metabolismo. Aí a outra coisa que é muito importante da gente estar fazendo para acelerar é tirar os carboidratos. Não vou falar para vocês tirarem totalmente o carboidrato, não é isso, tá? Tudo que eu falo aqui é para reduzir, comer de vez em quando. Então, arroz, massa, batata, fora a batata doce, é claro, né? Vocês têm que estar aí diminuindo o carboidrato. Por quê? Porque tudo que é acumulado no organismo, quando ele acumula, vira o açúcar, e o açúcar vira caloria, e a caloria, se não é queimada, ela vira gordura. Automaticamente, quando vira gordura, você engorda, tá? Então, procura evitar o carboidrato. Ou quando você for comer um carboidrato, por exemplo, como pão, coloca uma proteína que é o ovo, porque ajuda muito para não acelerar aí do metabolismo. Ele ajuda a não ficar só com o açúcar, né? A queima do metabolismo vai fazer com que queime tudo esse açúcar que vai ficar acumulado, tá bom? Então, esse é um fator muito importante, tirar aí os carboidratos. E o último fator aqui, a última dica que eu tenho para vocês é dormir bem. Por que a gente tem que dormir bem? Até no comecinho já falei para vocês aí por que teria que dormir bem, né?
por causa daquela taxa metabólica, que é o basal, que é o de dormir. Então, para você dormir bem, quando você dorme muito bem, o seu metabolismo também funciona. Porque se você dorme mal, ele não estando funcionando, não separa as substâncias que precisa o seu corpo trabalhar com muita energia, com energias boas, né? Então, se você dorme bem, se você está trabalhando bem ali, dormindo as 8 horas que é preciso, tendo um sono bom, então o que vai acontecer? Você vai ter sim um metabolismo mais rápido, um metabolismo acelerado. E aí você tem aquele metabolismo basal perfeito. Então você vai dormir queimando caloria, se ele estiver funcionando bem. Se não estiver funcionando bem, você vai dormir e não vai te ajudar a queimar as calorias e você não vai perder peso dormindo. Por isso que eu falei, se você tem metabolismo acelerado, come bem, fica tudo legal no seu corpo, você queima as calorias sem estar fazendo grandes exercícios físicos, tá bom? Então, eu passei aqui algumas informações, eu espero que vocês tenham gostado, né, sobre o metabolismo. Se tiverem alguma dúvida, quiserem deixar para mim, eu vou ver aqui se teve alguma coisa. Se tiver e eu não puder, uma pessoa falando que me conheceu, eu te conheci e vejo a mudança, espero um dia te conhecer também, conseguir também. Eu espero sim, o César, né? Ele já me conheceu quando era gorda, né? Pelo jeito, e viu mudanças e espera que ele consiga também. Eu espero sim de coração. Eu tô aqui fazendo algumas lives, passando algumas informações para vocês. Vou estar deixando esse vídeo lá no meu YouTube, no meu canal. Se vocês puderem, quiserem seguir, eu vou estar colocando lá mais informações. Vou passar para vocês aqui também algumas informações. Sempre que eu puder, eu vou estar explicando algumas coisas. Tem o meu curso, tá? Se vocês quiserem conhecer, é só ver lá na bio, é tatimenezes.com.br, entrar no meu site, vão conhecer um pouquinho mais sobre o meu curso. E eu espero ajudar muito vocês, ajudar muita gente a estar emagrecendo, porque eu sei como é difícil, muita gente corre atrás só quando é um caso de doença, né? E é um caso muito grave, então é complicado. Não foi o meu caso, eu espero que muita gente, espero que vocês ou quem esteja me assistindo procure emagrecer antes que aconteça alguma coisa pior, ou que seja por causa de doença, porque ficar gordinho não é fácil. Eu já sei, já passei por isso muito tempo da minha vida. E hoje, graças ao meu esforço, ao meu foco, à minha dedicação e tudo que eu aprendi sobre esse tempo todo, eu emagreci os 60 quilos sem precisar nenhuma cirurgia nem remédio. Eu estou muito, na verdade, orgulhosa até de mim mesma e espero que vocês possam estar orgulhosos de vocês quando vocês fizerem tudo isso também, tá? De coração, espero que quem esteja ouvindo essas informações possam fazer também e assim estarem emagrecendo também, tá bom? Um grande beijo a todos e até mais.